se você fosse ter que dar uma marca, um modelo, qual você daria aí para a galera aí de aerógrafo? Eu vou moldar minha resposta ao seu público, pintores de figuras, né? Que também é o meu público, né? Nós também somos construtores de figuras. O que eu acho mais legal do aerógrafo, para fazer os detalhes que a gente quer, que é o que vai, né, mandar no negócio, né, de miniatura, qual seria a marca e modelo que você mais gostou, que você gosta? Olha, o aerógrafo que eu mais gosto, talvez não seja o mais recomendável, né? Porque o aerógrafo não é uma ferramenta, ele é um universo à parte, né? Difícil escolher um, tá? Difícil escolher um. Eu tenho um carinho muito grande pelos aerógrafos fabricados pela Tamiya, porque a Tamiya foi a primeira marca a pensar em aerógrafo para modelistas, né? Os aerógrafos já existiam, os aerógrafos existem desde o século XIX, não era nenhuma novidade, né? Eles foram os primeiros a pensarem num equipamento voltado para modelistas. Os modelistas já usavam aerógrafo, né? Já usavam BAD, já usavam PASH, né? Mas foi a primeira vez que a gente viu um equipamento desenhado para o uso do modelista. Né? Então, Chiquito, quando você disse que já no século XIX eram aquelas pistolas e tal, feitas para pintar áreas maiores, a e aí já que pistola não existia, mas eu estou falando de aerógrafo mesmo, um aerógrafo aerógrafo mesmo. bastante semelhante com os aerógrafos de hoje. Bacana. Né? O aerógrafo não é uma novidade. Né? Uhum. Ele permeou as ilustrações e o meio artístico do século XX inteiro, inclusive em áreas que quem está de fora não imagina, né? Tipo retoque de fotografia, efeitos visuais no cinema, muita coisa que a gente vê de efeito visual até os anos 60, 70, era um trabalho de aerografia, né? Era uma coisa assim, bem... Puxa. Né? A aerografia era uma ferramenta que foi muito explorada. Muito explorada. É uma ferramenta que, infelizmente, está morrendo. Puxa, Ela está morrendo. Assim, ela não está crítica, mas assim, o uso nobre dela, de ilustração, de desenho mesmo, quase que não existe mais. Né? O computador suplantou a necessidade do aerógrafo. Hoje o aerógrafo ele vive dentro dos meios recreativos, no caso do modelismo, pintura de figura e tudo mais. Em alguns ramos se aplica um aerógrafo, mas a gente chama assim de ramos menos nobres, né, sem querer ofender ninguém, né? Por exemplo, um confeiteiro usa aerografia. Tá? O confeiteiro não que ele não seja nobre, né? Mas a gente está falando da ferramenta de ilustração que o Ginger usou para ilustrar o Necronômico nos anos 70, o cara está usando para pintar um bolo. Não é o mesmo nível. Entendeu? O bolo tem suas grandezas, mas a gente não está usando a ferramenta no potencial dela. Não? Uhum. Ainda também tem bastante pessoal que pinta capacete, moto, né, que faz esses detalhes, assim, né? Ainda existe, mas mesmo esse ramo já está indo muito para plotagem, né? A aerografia, ela está numa decrescente, assim, ela não está crítica, ela não está na UTI, mas ela não tem mais a mesma importância que ela existia até os anos 90, por exemplo. Né? Ela é uma coisa assim recreativa. Hoje uma pessoa faz uma ilustração no aerógrafo, ela faz no aerógrafo porque ela quis fazer no aerógrafo, porque necessidade mesmo, demanda, prazo, entrega, né? O computador faz o mesmo efeito, né? E o computador tem um negócio que o aerógrafo não tem, que é o Ctrl Z. Né? Você erra, você apaga, começa de novo. Né? O aerógrafo você errou, Ctrl Z é um pouco mais difícil.
Mas voltando à questão, se eu tivesse que usar um aerógrafo só, Perfeito. tá? Eu vou moldar minha resposta ao seu público, aos Tá. pintores de figuras, né? Que também é o meu público, né? Nós também somos construtores de figuras, tá? Se eu tivesse que ficar com um aerógrafo só para fazer figura, para fazer efeito de pele, sombra, essas coisas, provavelmente seria um Badger no modelo Sotar 2020. Tá? Ele é um dos meus aerógrafos favoritos. Sotari 220. Sotar 20/20. 2020, ele é uma brincadeira, um negócio que a gente não tem no Brasil, então a gente não entende o que significa o 2020. 20 de 20 é a nota máxima que você tira quando você faz um teste de visão nos Estados Unidos. Aqueles testes da parede, fala a primeira linha, fala a segunda. Quando você acerta os 20, né, você toma um resultado 20/20. Então, o americano tem essa gíria, esse termo 20/20, para quando é algo muito preciso, algo de muita precisão, de visão máxima, assim, né? E daí que vem o nome do Sotar 2020. Não tem outro modelo de Sotar, ele tem esse nome 2020, que é para dizer que é um negócio assim de acurácia máxima, assim, de precisão absoluta. Se eu fosse um pintor de figura e precisasse de um aerógrafo só, seria esse. Tá? Ele não seria tão efetivo na pintura de primers, como você falou, mas ele traria a melhor possibilidade no acabamento final da figura, né? Ele é um dos meus favoritos, mas eu não tenho um favorito, né? A gente tem, né, eu Sim. aqui, eu É que nem pincel, né? Você tem vários para várias atividades, né? pincel, né? Hoje, por exemplo, hoje mesmo, alguém veio me perguntar, o cara fala, olha, eu tenho tanto para investir, queria um aerógrafo bom, né? Hoje mesmo eu falei pro cara, uma coisa que eu falei muitos anos, fiquei um tempo sem dizer, mas hoje sou obrigado a dizer de novo. Hoje o aerógrafo que a gente mais recomenda ter é um GAT, é um nacional. Pois Tá? é. É um dos meus favoritos, não é o meu favorito, mas se fosse um top 5, ele estaria na lista. Tá? E é E, nacional, né? e é nacional, é uma coisa assim que você Mas usa e dá encontra até um. ainda? Eles estão produzindo ainda, Chiquito? Não, eles ainda estão produzindo, eles sempre foram muito pequenos, mas eles têm uma demanda grande de artistas, da indústria, né? E, Eles são e o, muito pre- conceituados. o preço é bom? O preço é bom comparado aos concorrentes de fora, né? Hoje, Tá. com o nosso real supervalorizado, né? Só que não. Então, você vai pagar em torno de R$ 550 no GAT hoje. R$ 550 dá menos de US$ 100. Pouquíssimos aerógrafos no mundo custam menos de US$ 100. Sim. Tá? Só me vem uma cabeça que custa menos de US$ 100, que é o Ivatanel, que é um tremendo aerógrafo, não é um aerógrafo ruim, é um aerógrafo muito bom. Eu tenho dois aqui comigo. É um aerógrafo de base, assim, para quem está começando, muito bom, mas ele é inferior ao GAT. Se eu tivesse que escolher entre um Ivatanel e um GAT, eu escolheria o GAT sem pensar nem por um segundo. Ô, Chiquito, o GAT é tecnologia nacional. Totalmente. Engenharia nacional, tudo nacional. Uma arquitetura 100% nacional. O GAT foi copiado fora do Brasil. Tá? Existem, Caramba, existem aerógrafos na França que foram copiados do GAT. Tá? O modelo de base deles é bastante antigo, já é do final dos anos 70, se não estou enganado. Né? É um projeto que tá um pouco envelhecido, né? Tem coisas assim que tem margem para ser modernizado, mas envelheceu muito bem. Ele ainda é muito, ele é muito bom. Ele não está devendo nada
para outros aerógrafos, e ele ainda tem algumas características dele que melhoram a performance dele em relação a aerógrafos bem mais caros que o dele. Né? E é um aerógrafo que ele ainda tem características legais. Por exemplo, ele já foi pensado, não para o modelismo, mas ele foi pensado para o cenário nacional, que sempre usou muito thinner. Né? O nosso funileiro sempre usou thinner. Então, ele é um aerógrafo que ele não tem problema nenhum com vedação, como acontece, por exemplo, com o aerógrafo chinês, como acontece com o aerógrafo japonês. Né? Você pode Sim. usar ácido sulfúrico para diluir sua tinta. Né? Vai danificar um pouco o cromado dele, mas o aerógrafo está lá. Ele vai que vai, ele não tem problema nenhum. Ele tem uma característica que eu gosto muito dele, que ele é um aerógrafo curto. Ele é um aerógrafo curto. Então, assim, a distância do bico do gatilho é menor em relação a outros aerógrafos. Isso aumenta demais a precisão, porque você diminui o momento, né, a amplitude do movimento. Você mexe um pouquinho aqui, a ponta do aerógrafo mexe um pouquinho. Se você tem um aerógrafo longo, você mexe um pouquinho a mão, a ponta lá deu uma mexidona. Então, o aerógrafo fica mais sensível. E o GAT, não sei se foi de propósito isso, ele tem uma arquitetura que o bico é mais próximo do gatilho. Tá? Por ele ter um copo lateral, deram margem para o bico chegar perto do gatilho. Isso deixa ele muito preciso, muito preciso. Ele tem uma precisão que poucos aerógrafos têm. Né? Esse aerógrafo vai ser minha próxima aquisição. Ah, vale a pena. Vale a pena. Você sabe que... E eu quero o copinho lateral. Eles só fazem o copo lateral, eles não fazem... Porque eu acho que vai me atrapalhar menos na hora de eu... Eu fazia uma brincadeira, eu parei de fazer, porque assim, eu tinha mais proximidade com o pessoal da GAT, quando a gente fazia umas rifas para arrecadar dinheiro para o blog e tudo, então eu sempre estava lá na GAT comprando aerógrafo. E as rifas eram sempre de GAT, né? Sempre GAT. E as pessoas iam falar comigo, né? Era uma época que o GAT era um pouco mais barato também, né? Ele deu uma subida de preço nos últimos anos. E todo mundo que vinha perguntar que aerógrafo comprava, eu falava, compra o GAT, compra o Nacional, vale a pena, né? Eu vendi uns 500 aerógrafos para os caras nunca me deram nenhum de brinde. Mas tudo bem. Não vamos falar de mágoas hoje. E tá vendendo agora. Nós estamos vendendo agora. Estou vendendo mais um monte. Seu Haroldo, me dá um AG2, pelo amor de Deus. Quantos aerógrafos eu vou ter que vender para vocês? Vocês me darem um AG2. Eu já dei bandeira, já falei isso lá dentro da oficina de vocês. Eu já falei, tá falando que vocês me darem um AG2, né? Não custa nada. Haroldo, olha lá, ó, chiquito, hein? Não é pouca coisa. Pedindo aí um aí, vamos lá. Aí eu fazia uma brincadeira com o pessoal que era o seguinte, uma brincadeira, eu falava sério, assim, compra um GAT e usa. Se você não gostar do GAT, eu compro o seu GAT pelo preço que você pagou. Então, assim, você pode comprar, você não vai ter peso nenhum. E se você comprar no cartão, eu te pago à vista. Então, você vai parcelar em 10 vezes. Se você não gostar, você vai receber 300 pau à vista. Eu compro o seu GAT de você. Nunca precisei comprar nenhum GAT, além do meu. Fantástico. Taxa de arrependimento zero. Assim, ninguém nunca veio me cobrar. Puta, comprei um GAT e estou arrependido. Vou te achar na rua, vou te meter paulado. Nunca precisa. Todo mundo veio agradecer por manter o GAT funcionando, né? Então, assim, é uma coisa assim. E eu falo com liberdade, porque, como eu já acabei de provar, nunca me patrocinaram, nunca recebi nada para falar bem de gato. Eu falo bem de gato porque eu gosto de gato. Tá? Já que eu for patrocinado, eu falo mais bem de gato. Eu paro de falar mal do copinho. Enquanto eles não me derem o gato, eu continuo falando mal do copinho. O copinho cai às vezes. Mas no seu vídeo lá falando sobre aerógrafo, você dá uma dica muito importante sobre o copinho, sobre como encaixar o copinho. Né? Aquela dica lá foi me passada pelo criador do aerógrafo, seu Haroldo Gatti, me ensinou lá dentro da oficina dele, né? Que eu reclamei do copinho. Eu falei, o aerógrafo foi bom, mas vocês podiam modernizar o copinho. Ele falou, não. Para começar aqui, nenhum Gatti é seu de verdade. Todos os Gattis são do seu Haroldo, ele empresta para nós. Tá? Essa é a grande verdade.
Tá? Se você chegar com um gato quebrado para ele e pedir peça, você corre o risco de ouvir a frase: o que você andou fazendo com o meu aerógrafo? É o projeto dele, né? Então, assim, a gente não compra um gato, a gente compra uma concessão de uso. Tá? E aí eu tive eu reclamei para ele e falei: não, você não está sabendo usar meu aerógrafo. Meu aerógrafo não solta o copo, meu aerógrafo é superior a ele. Vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele me ensinou aquele protótipo. Então, que não foi invenção minha. Aí ele me ensinou como que usa o próprio aerógrafo dele. Aí realmente funciona, né? Mas ainda assim diminui a incidência de queda, mas de vez em quando os acidentes acontecem. Principalmente se você bater o copo em algum lugar, né? Bate na mesa, bate no suporte, né? Está sujeito a um acidente. O GAT do século XXI caberia uma rosquinha ali, uma travinha, alguma coisa assim mais né? Viu, seu Haroldo? Me dá um AG2 que eu paro de falar mal do seu ponto. Mas eles têm vários modelos? Eles têm a linha AG, que é basicamente a mesma arquitetura de agulhas diferentes. Né? Então, eles têm o AG2, o AG3, o AG4 e o AG8. Não lembro se tem algum intermediário, eu acho que são esses. São basicamente o mesmo aerógrafo, mudando o calibre da agulha. Né? Então, o AG2 agulha 0,2, o AG3 agulha 0,3, o AG4 agulha 0,4, o AG8 é quase uma pistola de pintura, tá? Quase uma pistola de pintura. Eu estou com o AG8 aqui de manutenção, equipamento fantástico, mas já vem com um copão, assim, né? Já é uma coisa, não é uma coisa para nós modelistas, é uma coisa, sei lá, de repente um pintor de capacete, um customizador de móvel, alguma coisa assim. Ou daquelas miniaturas grandonas, né? Assim, né? Talvez, né? Uma coisa assim, um trabalho mais macio. Eles têm um outro modelo que é muito legal, que um dia eu vou ter também, que é o Thor. O Thor foi uma resposta que eles tiveram para quando vieram os aerógrafos chineses, eles perderam muita relevância, né? Porque o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando você falava de aerografia no Brasil, era gato. Eles flanavam aí, porque era bom, era o que a gente tinha, era um preço, era bem mais caro do que é hoje, mas era um preço que a gente podia pagar, né? Mas aí vieram os aerógrafos chineses, né? Então você imagina, assim, nos anos 2000, 99, 2000, 2001, você pagava R$600 já no aerógrafo, né? Para a época era muita grana, muita grana. Tá? E aí de repente chegou um aerógrafo de R$90. Ainda era grana, mas não é R$600. Né? R$600 era mais que um salário mínimo na época. 7 vezes menos, quase. Então eles perderam muita relevância. Muita relevância. E os aerógrafos chineses, a primeira geração de aerógrafos chineses, eles vinham com menos problemas do que eles vêm hoje. Eles eram melhores do que eles são hoje. Então eles tiveram uma resposta de baratear o projeto, né, de vir assim, com o primeiro aerógrafo, que na época a própria linha caiu bastante de preço, aí eles fizeram um que tinha assim, intenções de baixar custo, então um aerógrafo que não tem mais a trava de culatra atrás, um aerógrafo que economizava material em alguns aspectos, né? Então é um equipamento voltado para ser mais econômico, mas ainda assim é muito bem feito, muito legal, ainda é um aerógrafo bonito. Ele tem umas características de traço toda peculiar, assim, né? Ele tem notas no traço dele que é um pouco diferente do AG, né? Uma coisa assim, eu mesmo pude explorar muito pouco isso porque eu não tenho um Thor, me falta. E eu também eu enchi o saco deles lá na GAT, falei, vamos fazer um aerógrafo nós aqui, nome, mas eu não quero lucro, a gente põe nosso nome, mas vocês continuam vendendo, a gente só faz o jabá. Eu queria um Thor, porque o Thor é menorzinho, mais leve, eu queria um Thor com agulha 02, tinha um Thor para traço fino, né? Mas eles também são assim, tudo que eles são bons para construir aerógrafos, eles são meio cabeça duras, então eles não estão preparados para a modernidade, né? Uma vez eu falei para eles, olha, pessoal, fazer aerógrafo de alumínio, não fazer mais de latão.
na moda, na moda. A Harley Steinbeck tem, a Ivata lançou um, a Badger, a Badger tem um, a Pacha, para redução de peso, para fazer aerógrafos mais leves. Puta, eu falei isso pro seu Haroldo, parecia que tava xingando a mãe dele. Falei, mas por que eu vou fazer? Eu falei, não, mas é porque tá na moda. Você faz o mesmo aerógrafo, só que de alumínio, faz um produto novo, você vende mais caro. Não precisa disso, não sei o que, isso é bobagem. Então, nunca mais toquei no assunto com eles. Tem um gato, tá? Vamos falar aqui com um público diferente do meu. O meu já tá cansado de ouvir. Tem um gato. A gente acabou de falar da dificuldade de ter coisas nacionais. Estou falando de um negócio nacional que é tão bom, às vezes superior aos estrangeiros. Entendeu? Os caras estão aí na mesma luta que nós, estão trancados na quarentena, estão sofrendo com o feijão custando R$ 9 o pacote. Entendeu? Eles estão na mesma luta que nós e estão aí fazendo um negócio que não deve nada, assim, sabe? Ninguém está perdendo performance porque está usando gato. A gente ganhando performance porque está usando gato. E um negócio aqui, nacional, no Jabaquara, entendeu? Pagando IPTU, né? Tendo que ouvir discurso do presidente igual nós. Não custa nada. E hoje está valendo a pena. Está valendo mais a pena comprar um gato do que um Bad, do que um Tamiya, do que um Ivato. Tem um prestigio em Agate, vale a pena. E eu não vou me oferecer a comprar o gato de ninguém, mas eu assino, eu atesto que não vai haver arrependimentos. Comprem gato. Aproveitem enquanto a gato está aí. Não sabemos até quando eles vão conseguir sobreviver nesse Eles, país. eles têm site, alguma coisa assim, ou é Eles tudo. têm aerógrafos Ah, às vezes funciona, às vezes não. Eles têm um, eles têm um revendedor, um contato que intermedia muito a venda para eles no Rio de Janeiro. Então você acha gato no Mercado Livre, você acha, né? O gato está aí. Tem muito gato vendido. Gato é um aerógrafo que não dá problema, então tem muito gato usado para vender em condições ótimas. Só não tem mais porque quem tem gato não se desfaz. Então vocês têm que esperar o modelista morrer para a viúva vender o aerógrafo do cara. Né? Mas tem muito gato circulando aí. Vale a experiência, vale a pena. legal, né? Aí, pessoal, tem material nacional excelente. Eu fico tão contente com isso, cara. Né? Porque você vê, a gente tem condição de fazer coisa boa, né? Bate orgulho, né? Bate orgulho. Você usa um negócio assim. Eu conheço o cara, falei com o cara que desenvolveu isso daqui, né? O brasileiro, né? Ele se acostumou com porcaria, né? Não sei de onde veio essa tradição. O brasileiro tem que se Concordo. acostumar com porcaria. Às vezes a gente usa uma porcaria porque a gente só tem a porcaria e a gente acha ruim, mas tem coisas que a gente, né? Um exemplo clássico disso é a nossa indústria automotiva. Entendeu? A gente paga fortuna por carros que são carroças. São carroças. O Collor tinha razão, nossos carros são as carroças, ainda são até hoje. Entendeu? A gente paga sei lá, que carro que eu peguei hoje? Peguei um Uber hoje. Você paga num Chevrolet, num Prisma, num Onix, um preço de um Camaro. Exato. Isso é bom, porque eu não sei de onde veio isso, tá? Amém. E o GAT foge dessa lógica, entendeu? Eu acho que isso daí veio quando começou com a gracinha de falar de tirar vantagem, né? Não sei, daria para fazer mais 3 horas de entrevista. O que você, se você fosse dar uma dica sobre aerógrafo, qual seria a dica assim mais importante? Tem sempre aquelas regrinhas de ouro, né, que a gente ensina, né? Mas o que eu posso dizer para uma pessoa que não usa um aerógrafo é o seguinte: você chegou até aqui hoje, nunca usou um aerógrafo, nada que você tenha usado na sua vida, em qualquer instância, é parecido com o aerógrafo. O aerógrafo ele é uma ferramenta completamente nova para fazer coisas novas, né? Uma coisa assim. Se você nunca usou um aerógrafo, ele não é parecido com spray, ele não é parecido com pistola de pintura. O aerógrafo ele é um aerógrafo. Ele é uma coisa assim, tá? Ele não é difícil. Ele não é difícil.
ele é diferente. Você vai ter que se acostumar com coisas novas, se adaptar a coisas novas, fazer exercícios, fazer treinamento, treinar sua mão, treinar seu cérebro, treinar sua visão, né? Como tudo que você vai fazer de novo, você vai patinar no começo, vai derrapar no começo, tá? Então, a dica para usar aerógrafo é use aerógrafo, treine, teste, experimente, fale com os aerografistas, experimente materiais, faça aulas, faça cursos, amplie sua visão, veja trabalhos diferentes do seu, de áreas diferentes, né? Entenda a ferramenta do aerógrafo. É uma ferramenta muito ampla, tá? Costumo fazer uma analogia que é o seguinte, né? Você pega um ultramaratonista, um cara que corre 200 quilômetros numa maratona, o cara tem um preparo físico exemplar, um trato cardíaco, assim, né? Um respiratório impecável, tá? Se você botar este cara numa bicicleta, em 10 quilômetros ele cansa. Por quê? Ele tá despreparado, ele tá destreinado, o cara é um ultramaratonista. Isso eu sei bem, posso te explicar fisiologicamente tudo. Isso eu sei bem. Estou falando alguma mentira, professor? Não, perfeito. Não. Especificidade do movimento. Perfeito. Exato, porque não envolve só o físico, só o pulmão, só o coração. É coordenação, é cérebro, é fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? O aerógrafo é isso. Para você aprender a usar aerógrafo, você vai ter que treinar, você vai ter que cansar, você vai ter que sentir dor na mão, você vai ter que sentir dor nos olhos, as olhos não vão ficar bons, vai ter que treinar. É horas bunda, é sentar e trabalhar. É o maratonista que sentou numa bicicleta a primeira vez. Entendeu? Ah, mas eu sou um puta artista, tenho um trabalho mó bom, eu vou pegar um aerógrafo. Se você tiver uma base artística, ele vai funcionar melhor, não tenha dúvida. Claro. Mas você vai patinar no começo, tá? Porque é uma coisa nova. Você vai ter que usar partes do seu cérebro que você não usava antes. A musculatura da sua mão vai ter que fazer coisas que ela não fazia antes. Aerógrafo, como tudo na vida, como o ultramaratonista e o ciclismo, é treino. Arrisque. Um cuidado, hein? Mas Aerógrafo é meio viciante. Tem duas coisas que você falou que é importante lá, que eu aprendi, que eu quero que você fale isso. O aerógrafo foi criado para trabalhar um tipo de tinta específica. A galera insiste e às vezes se frustra por conta disso. Não que não dê para trabalhar outra coisa, a gente sabe que dá, mas você deixou bem claro para que ele é criado. E dois, é aquela dica de você saber mexer no gatilho para ele não ficar cuspindo. Eu acho que essas duas dicas, cara. Aí é a questão de fundamento, né? Você, como professor de educação física, antes de deixar as crianças jogar basquete, elas têm meia horinha de bandeja. Você tem? Tem que ter sempre a iniciação. Bola, claro. Né? Claro. Não tem fundamento? Tudo tem fundamento. Né? A questão da tinta é uma coisa assim. Vou entrar em menos especificidade. Tá? Mas o aerógrafo, ele é uma ferramenta que ele trabalha com uma reação física, né? Não é uma reação química, é uma reação física, que se chama cavitação. Tá? Cavitação, ela é basicamente uma mudança forçada e abrupta de estado da matéria. Então, você pega uma matéria que está, no caso, e através da pressão do ar e da vazão, do controle você transforma essa tinta em gás de forma muito rápida, muito abrupta. Isso é a cavitação. Tá? A cavitação na natureza, ela existe, tá? E ela é uma reação muito nociva. Tá? A mudança de estado abrupta, por exemplo, é o que fura a pedra na sedimentação, que faz um cânion, por exemplo. É o que faz a cachoeira ficar mais funda na queda d'água. É a cavitação, é a mudança de estado. É muito desprendimento de energia. Dentro do aerógrafo, isso é uma reação controlada e esperada. Tá? Uhum. Mas ele foi projetado para trabalhar com coisas que cavitem. Então, assim, você não está colocando
qualquer material lá dentro. Ele pegou a característica da tinta. A tinta é um material propício à cavitação, mas para ela cavitar, para ela ter essa mudança abrupta de estado, ela precisa ter uma solvência e uma reação adequada. Tá? Tudo isso para dizer o seguinte: aerógrafo foi feito para usar com thinner. Não foi feito para usar com água, não foi feito para usar com resina, não foi feito para usar com, sei lá, o que você está usando. Foi feito para usar com solventes. Solventes daqueles bastante voláteis. Tá? Você joga um thinner no aerógrafo, vai bem. Joga gasolina no aerógrafo, vai bem. Estou falando para diluir tinta com gasolina. Estou falando coisas que entram bem no aerógrafo e saem bem do aerógrafo. Gasolina cavita, álcool cavita. Né? Esses solventes, essas coisas voláteis, essas coisas que queimam com facilidade, uma das características delas é essa facilidade. Elas são voláteis. Uma das definições de volatilidade é a facilidade que a matéria tem de mudança de estado. Quanto mais inflamável, também? Inflamável tem a inflamabilidade de um químico, tem relação com essa capacidade dele cavitar. Estão relacionados, isso está tudo relacionado com as relações químicas entre as partículas, né? As ligações químicas. Então, assim, a volatilidade, a inflamabilidade de um produto está relacionado com a capacidade que ela tem de cavitar. Se você vai usar um produto à base de água, a gente sabe que água não é um produto inflamável, por exemplo. A água não é um produto volátil. Tá? A água ela evapora por condições externas. Então, ela evapora porque ela troca a partícula dela com o oxigênio, estimulada pelo calor, tá? Mas, em compensação, se o lugar estiver muito frio, ela não vai evaporar, ela vai solidificar. Tá? Uhum. A água tem uma tendência a ficar onde ela está, né? E ela só evapora, ela só vai embora, por exemplo, um potinho de água, ela só evapora porque o meio tem umidade. Então, o meio acaba puxando a umidade. Não porque ela seja volátil e evapora. Diferente do thinner. O thinner você coloca aqui, se você em qualquer ambiente que tenha um mínimo de atmosfera, independente do que tenha nessa atmosfera, o thinner vai evaporar, porque ele é volátil, né? Ele quer ir embora. Tá? Uhum. E o aerógrafo ele foi feito basicamente para esse tipo de produto. Tá? Por quê? Essa tinta já existia antes. No caso, a gente está falando do esmalte sintético, que é uma tinta à base de petróleo, uma tinta vem da indústria petroquímica. Algo volátil. Então, as pistolas de pintura, por consequência o aerógrafo, foram pensadas para serem usadas com tinta à base de solvente. Tá? Então, tudo que você não usa que não seja thinner, não seja uma água rasa, não seja algo volátil, é um improviso. Tá? Então, se você está usando acrylex com água dentro do seu aerógrafo, você está cometendo um improviso. Tá? Isso é um fato. A gente está falando de acrylex, mas a gente pode falar de Vallejo, a gente pode falar de Acar, a gente pode falar de Citadel, a gente pode falar de Gunze. Tudo que é a base de água você colocou no aerógrafo, você está cometendo um improviso. Pode ser um improviso estatizado por uma empresa, pode ser um improviso que saiu da sua cabeça. É um improviso. Ponto. A gente pode abrir um outro vídeo dizendo improvisos que dá certo, né? Ah, mas eu uso tal tinta com água, eu faço isso, troco isso. A história nunca é fácil, assim, né? Diferente do Duco. Eu ponho o Duco no aerógrafo, ponho o tira, usou, acabou. Sempre tem uma história, não, eu coloco água, eu coloco uma gota de detergente, coloco um Vidrex, rezo, sendo uma vela, né? Concentro, começo a pintar, aí eu pinto uma peça antes para enganar o aerógrafo. A história sempre tem uns capítulos a mais, tá? Mas você pode estar no improviso, e o improviso funcionar, ok. Improvisos funcionam, tá? Existem os improvisos estatizados, existe a Vallejo fazendo uma tinta base d'água para aerógrafo. Então, eles comoveram uma indústria enorme, que a Vallejo é um grande player de químicos na Espanha,
eles comoveram uma indústria enorme para fazer uma tinta que é um improviso estatizado. Mas, Chiquito, hoje todas as tintas, né, a escala 75, né, a P3 eu não sei se tem, mas deve ter também a que você acabou de falar, a Vallejo, a Greenstuff, elas têm agora também o thinner, cada um tem o seu thinner. Eu não sei se é só o nome thinner, né, se não tem os mesmos componentes do thinner que nós estamos falando. O thinner, para nós, virou uma nomenclatura, né? Mas thinner, no termo de inglês, é solvente, é afinador. Então, cada um deles criou um afinador agora. Pode não ser necessariamente a mesma coisa que nós chamamos de thinner, né? Esses dias, um colega nosso da Suécia me mandou uma foto de um thinner e eu descobri o nome do thinner na Europa. Eu vou achar aqui que tá fácil. O nosso thinner, o que a gente chama de thinner, na Europa. Deixa eu ver. Como que chamava o rapaz? Quanta gente me falou comigo. Ele me mostrou assim, aí eu peguei, eu gastei meu sueco, né? Que ele veio com uma lata. Deve ser Ragnar. Mas aí eu gastei meu sueco. Poxa, não tô achando, cara. Mas consegui ler os componentes do cara ali e falei, pô, isso aqui é thinner, cara. Tô reconhecendo isso aqui. Nossa, tanta gente que já veio falar comigo. Eu perdi. Eu vou ficar devendo aqui, não vou ficar procurando, não vou ficar aqui até amanhã. Depois você escreve aí nos comentários. Depois a gente acha que a gente dá um jeito. Ninguém está comprando thinner na Europa, né? Mas ninguém precisa saber. A questão é o seguinte: eu nasci usando thinner no aerógrafo. Aí eu vi a evolução das tintas à base d'água. As tintas à base d'água, elas não vieram porque elas são melhores que as tintas de thinner. Veio com uma demanda do mercado, né? Eu sempre comento do modelista do Sven, né? O modelista sueco, né? Preciso até ver se talvez o Sven tenha morrido de Covid, porque a Suécia pegou pesado lá, né? Mas é assim, o cara, o modelista europeu, o modelista japonês, né? O Japão é um lugar que faz muito frio, né? A Europa tem muitos lugares com frio, né? E o auge da prática do modelismo é no inverno, que é quando o cara está preso em casa, né? Então você imagina o que a gente está vivendo hoje na quarentena, o cara que vive em Oslo, na Dinamarca, o cara vive mais ou menos isso todo inverno, né? Ele pode sair, ele só não deve sair porque está um frio desgraçado, né? Então ele está lá em casa com os kits lá, com as tintas lá, tá? E só que até os anos 90 ninguém estava se importando em usar Tamiya, Umbrol, né? Até tem umas marcas que fazem duplo poliéster na Europa, já até comentei de uma aqui, né? Só que aí veio um pouco essa onda do politicamente correto, do ecológico, do saudável, do câncer, né? Veio nessa onda e descobriram que a tinta que o cara estava usando lá fazia mal para ele, né? Tipo, ele estava conversando com o kit e o kit estava respondendo ele, né? Então, descobriram isso. Então essas tintas à base d'água, elas vieram mais nessa onda de tentar fazer vamos dizer assim, o politicamente correto. Sabe? Elas vieram mais daí do que de outra coisa, assim, né? Porque de repente pegou mal usar thinner dentro de casa. De repente virou, eu continuo usando, né? Quando essas tintas começaram a aparecer, a gente se empolgou, né? Uma linha grande, as cores, grandes investimentos, mas sempre ficou uma coisa aqui, assim, você usa Vallejo? A resposta não é você usa Vallejo? Uso. A resposta é, você usa Vallejo? Eu uso. Tem
formular em casa, né? Sempre ter essa pausa assim, para a resposta do cara. E sempre ficou essa coisa assim, né, de uso, quero estar na moda, mas aí não consegue usar, aí você descobre que o cara tá pintando o kit que está no catálogo da Vallejo foi pintado com Tamiya, tá? Mas não vale a pena entrar a respeito, né? Gera uma certa frustração, né? Eu mesmo sentia muita frustração, porque eu já, numa época que eu já estava começando a dar aula, eu não conseguia usar Vallejo. Eu falei, pô, mas os caras estão usando Vallejo, eu não estou conseguindo usar. Mas aí você vai vendo, você vai conversando, você vai esmiuçando, aí você vai vendo que todo mundo está no mesmo barco, assim, né? Tinta à base d'água no aerógrafo é aquele negócio assim, você usa tinta à base d'água no aerógrafo? Eu uso, né? Você dilui com água? Não, diluo com Vidrex, 2 gotas de detergente, água de bateria, rezo, né? Meço a temperatura, tem que o dia tem que estar 23,5. Se estiver abaixo de 23,5, sabe, sempre tem uma mecânica. Tem gente que se dá muito bem com essa mecânica toda, né? Então, é possível, né? Então, se um faz, os outros não estão fazendo, é por preguiça ou por burrice, né? Mas é chato, é uma coisa assim, pouco fluida, né? E a gente percebe onde está a falha nisso tudo, que desde a minha primeira experiência com o Vallejo até hoje, das que eu vi, a Vallejo lançou 5 diluentes com fórmula diferente. Então, se você nem ficar mudando a fórmula do diluente, é porque não está dando certo. Né? Você está fazendo um negócio, está vendendo, né? E de todas as fórmulas que eu usei, a que mais deu certo e ainda assim dá umas enroscadas às vezes é usar o Vidrex que a gente compra no supermercado. Tá? Caramba. O que eu vejo a respeito, tá? É igual aquele meme, né? Mas vocês não estão prontos para falar sobre isso. É um processo inverso, né? O que eu vejo, por exemplo, é a K lançando uma tinta à base de solvente, a tal da linha Lacquer, né? Outras marcas lançando novas linhas, mas aí não é mais a base d'água, tem que usar um solvente especial que a gente vende. Esse vai ver o solvente do cara, thinner, água rasa, esse tipo de coisa, né? Tá passando um pouco a onda do politicamente correto, principalmente das tintas, principalmente por um fato que já era sabido antes, era pouco comentado, virou um assunto sério, não chegou a nós da mesma forma, mas foi um assunto sério, foi até discutido até por imprensa na Europa, que é a questão do álcool isopropílico, o isopropanol, tá? Hoje o isopropanol é muito ligado a casos de câncer, né? Hoje o isopropanol é considerado um material cancerígeno e é a base da formulação de todas as tintas à base d'água. É o isopropanol, é o álcool sintético feito de petróleo, tá? E era uma coisa que era tida como inócua, que não fazia mal, porque não tem cheiro, não é um solvente, não é uma coisa que degrada, tá? Mas hoje, se você é fácil de você comprovar. Se você pegar um rótulo antigo da Vallejo, ele tem lá selo de atoxicidade, Health Label, aprovado por não sei o que, não sei o que lá. E os frascos novos já não tem mais tantos certificados e tem umas tintas novas que antes eram consideradas atóxicas, que já vem com um selinho embaixo dizendo que a exposição em excesso dessas tintas pode causar problemas, porque toda tinta, como eu disse, tem como base um óxido metálico para fazer a cor. Então, você está exposto a qualquer tinta, você está se expondo a metais pesados, tá? Qualquer tinta, o correto é usar máscara, né? E essas tintas, eu percebi. E essas tintas têm como componente o isopropanol, né? O álcool isopropílico. O álcool isopropílico perdeu a chancela de algo atóxico, de algo incólume, né? E
E a gente viu um adendo, aí a gente viu muita gente recomendando álcool isopropílico para lavar a mão aí no Covid, né? Não está errado, né? Resolve o Covid agora. O câncer a gente resolve daqui a uns anos na quimioterapia. Agora, o problema de agora é o vírus. O melhor mesmo é lavar a mão, né? Lavar a mão sempre. No Covid é sabonete, é a melhor coisa. É. Chiquito, eu vou fazer só um adendo às tintas à base de água, que existem alguns na maioria dos nossos miniaturas de plástico, não é o mesmo plástico do kit. Sim. Então, ele reage muito mal ao thinner. Tem até um plástico, você já ouviu falar do jogo de board game do Senhor dos Anéis, chama Guerra do Anel? Sim. Aquele plástico lá, até os gringos têm problema. Então, nenhum primer funcionou com ele. Nenhum. No mundo inteiro. A única resposta que a gente teve, e eu fiz essa pesquisa, não só um monte de gente aqui no Brasil, né? Você só consegue primar ele se você passar o gesso acrílico, usando o gesso acrílico como primer. Então, bom, mas vamos tirar esse daqui é radical demais, esse plástico. Mas assim, então ainda vai ter, né, espaço para todos os tipos de tinta. E a tinta à base de água, que a gente usa até a paleta molhada e tal, né, com água, ela facilita você fazer alguns detalhes na miniatura, né, algumas técnicas. Isso aí isso aí que você falou tem uma resposta química a respeito, né? Uhum. Essas figuras que são mais moles, elas são feitas ou de plásticos com vinil, né? Pra ficar mais molinha, né? Mais fácil de tirar do molde, os caras gostam de fazer, né? Ou plásticos ruins, né? Tem até figura de PVC feita, né? Sim. O que acontece com esses plásticos moles é que o plástico ele tem uma vida própria. Ele expande, ele contrai, né? No calor ele está de um tamanho, no frio ele está do outro. Ele balança, ele tem movimento. Você pega ele, você deforma ele. Ele cai no chão, ele deforma de um jeito. Ele é molinho, ele está lá, né? Ele é um board game, ele é feito para ser manuseado. Então ele é uma coisa tátil, gostosa de pegar e feita para você pegar e ficar batendo na mesa. E para não quebrar, né? Para não quebrar. Quando você joga uma tinta, por exemplo, você vai jogar uma tinta acrílica, você vai jogar um primer. Primer é feito de tinta acrílica. Quando a tinta acrílica, ela nada mais é que acrílico. Ela é acrílico. É o acrílico do vidro do avião derretido, misturado com pigmento. Então, quando você joga em cima de uma figura, vai endurecer como acrílico. Então, quer dizer que você deu um revestimento de acrílico sobre a peça. Tá? Aí começa uma briga, porque a tinta fica mais dura do que o plástico dentro. Tá? Então, toda e qualquer deformação que a figura sofrer, a tinta, no caso o primer, não vai aguentar. Ela não vai ter a mesma elasticidade. Tá? O que eu falo para vocês é o seguinte: o caso do gesso acrílico é uma das soluções, de fato. Existem dois tipos de você solucionar esse problema. Tá? A primeira forma é a que abrange o gesso acrílico, que é você anular essa elasticidade da peça. Tá? Então, quando você joga gesso acrílico na peça, você anula essa elasticidade, a peça fica mais dura. Então, na verdade, você deu uma casca, você botou uma casca, um revestimento na peça, a peça vai parar de balançar e a tinta vai ficar apoiada nessa casca de gesso, nesse exoesqueleto de gesso. É uma solução, e existem outros materiais que podem ser feitos com isso, né? Existe primer epox de alta cristalização, né? Alta polimerização, primer poliuretano. Existem alguns materiais que têm essa função de anular a maciez da peça.
um primer que é muito difícil de achar, mas existe, que é o primer para policarbonato, né? Resolve esse fator. Ou então você parte para o outro extremo. Você parte para o outro extremo, que é você usar tintas que acompanhem essa elasticidade. Então, existe, por exemplo, existem primers látex, né? Tinta látex pode acompanhar esse problema, né? Tem o famoso Max Huber, que é um primer universal, que ele tem uma certa elasticidade, né? Mas aí resolve parte do problema, porque aí todas as tintas, todas as camadas de tinta vão ter que ter o mesmo grau de elasticidade que a peça. Tá? E dificilmente tem, né? Porque não é da natureza da tinta. Não é da natureza da tinta ser elástica. A tinta a gente entende como tinta porque ela fica paradinha, quietinha lá, né? Então é um problema muito difícil de resolver mesmo, né? A gente tem um pouco desse problema quando vem até mim, e eu conheço alguns customizadores de Forte Apache, por exemplo, que esbarram nesse tipo de problema. O que eu costumo falar para o cara é o seguinte: a gente dá um jeito de pintar, mas a pessoa tem que entender que um Forte Apache, ou aqueles soldadinhos da Gulliver também, a gente customiza isso, aquilo lá é um brinquedo. A partir do momento que você pinta, ele vai deixar de ser um brinquedo, ele vai ser um negócio estático, tá? Porque as pinturas não aguentam, né? Você não pega a Mona Lisa lá no Louvre e sai debaixo do braço, assim, brincar com a Mona Lisa. Vira um negócio estático, né? Para board game é a mesma coisa. Você vai pintar uma figura de board game, provavelmente ela vai perder características jogáveis dela. Porque se você ficar manuseando, batendo no tabuleiro, jogando assim, aquela tinta não vai aguentar. Aquela tinta vai ter um momento que ela vai pular fora, né? Claro. E nessas peças que são muito moles, esse problema é acentuado. Sim. É que no caso dessa miniatura, desse plástico, que é um plástico italiano, né? Que o jogo é italiano. Ele, além desse problema dele ser bastante flexível, ele tem alguma reação química, cara, que se você não usar esse tipo de, como é que fala, que nem eu falei do gesso acrílico, na hora você pintou, ficou bom. Não interessa o que você usou, pode ser até o primer aqui da Vallejo, que é a base de água e tal. Passa um tempo, eles têm parece uma... que as coisas não secam, ele fica um gruda-gruda. Ele tem uma característica... Melado. O vinil, eles usam um material mole, pouco solvido, né? Então, para o vinil passar o injetor da prensa, esse vinil ele é misturado com óleo. Então, além do desmoldante que se passa no molde antes, a própria resina tem uma gordura. E essa gordura vai sendo emitida pela peça por anos e anos e anos e anos. E é isso que mantém um pouco da elasticidade da peça. Sim. Tá? E quando essa peça para de emitir gordura, ela fica dura e quebradiça. Tá? Então, é uma característica da fabricação. O cara que fabricou isso, ele deu um dane-se pra vocês. Não vai falar, ninguém vai pintar essas merdas aqui. Até a caixa, porque eles têm uma caixa especial, né, de edição comemorativa, gigantesca, com o tabuleiro maior, e elas vêm todas pintadas bem básico, assim, né, bem estilo Magic Knight, lembra? Uhum. Né? Bem basicão. E até as pessoas que têm essa caixa, algumas falam que também está melando, quer dizer, nem no processo totalmente profissional, né? Deu problema. Vamos lá. E essas coisas muito lixadas, eu sei que o modelismo é a mesma coisa, né? O cara tem que prender o cliente na hora que ele abre a caixa. Se o jogo vai funcionar 10 anos de jogo toda noite, o cara não tá nem aí. O negócio é colecionável, vai jogar uma vez. E a Bonis também, a Reaper Bonis, a Reaper tinha um monte de miniatura lá que eram de metais, né? Eram jogos de guerra deles e tal. E aí depois ela lançou
uma série, né, de miniaturas plásticas brancas. Não sei se você já chegou a ver isso. Já. E elas também. Eu fui usar primer de spray nacional. Cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive que retirar tudo. E aí eu fiz uma pesquisa, né? Que as pessoas falam, mas eu também pesquiso, né? Então, eu acho que todo mundo deve fazer isso, né? E aí eu achei, então, um texto de um cara lá, e que ele fala de cada primer. Ele fala, ó, você tem que usar um primer à base de água nessa miniatura, você não vai ter problema. Né? Explica por quê lá, tudo. Um site espanhol, e aí aí que eu comprei os primers o primer aliás, da Vallejo, e nela aí funcionou beleza. Aí ele não teve não teve esse problema químico aí, sei lá. E Interessante, né? uma vez eu esbarrei num board game, não vou lembrar o nome, mas era um board game de zumbis, Zombicide. e um dos fortes do board game era a pintura das figuras. As pinturas das figuras eram incentivadas. Então, a pessoa que veio comigo, até mim com as figuras, ele tinha até um tutorial de pintura, com uma linha de cor própria, que eles tinham tudo da mesma marca. E eram figuras, então, já era um negócio que era feito para ser customizado, né? Sim, sim. Foram boas figuras, Então, entendi bem. não, Justamente o cara chegou para mim, porque ele chegou com o jogo, ele tinha um monte de figura, aí ele estava meio impressionado porque ele não conseguia comprar as tintas que eles encomendavam lá, porque tinha uma linha especial de tinta. Aí eu falei, não, vem cá, amigo, eu vou te ensinar a ser modelista no Brasil. Aí a gente pintou com Duco, com Valerro, funcionou super bem. Né? caramba. Os zumbis gordinhos, assim, os caras meio humanos. Assim. Tem os corredores, né? Tem os lentos e tem os gordão, os fetos, né? Os balofos que chama, balofos. Cara, é um jogo bacana, viu? Vamos lá. Olha, eu não sei como que é, né? Que eu tô iniciando aí no mundo do plástico modelismo, né? De kits, né? Plástico modelismo de kits. Mas assim, no meio do hobby que eu pratico, eu percebi nesses últimos tempos uma forte tendência aqui do Brasil para o no metallic metal. Então todo mundo que começa a ter um pouco de técnica, começa a desenvolver um pouco, corre tudo para o no metallic metal. Isso acontece também ou já aconteceu no plástico modelismo de kit? Não, metallic metal, não sei nem o que é isso. O no metallic metal é você emular o metal com o preto e o branco, né? Entre as escalas, né? De cores do branco e o preto. Claro que aqui, estou longe de ser bom nisso aqui, né? Mas é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Porra, tem nome pra isso? Eu faço isso há uns 20 anos, eu não sabia que era esse nome. Chama No Metallic Metal. E assim, não estou falando nem contra nem a favor, é você que vai falar. E hoje parece assim que ou você pinta assim, ou melhor que isso, lógico que isso daqui é o básico do básico. Tem cara como você falou, ele chega no ultra realismo, né? Ele monta aqui um escudo, faz um escudo aqui, refletindo algo aqui no escudo. Sabe? Tipo, você fala, não acredito, isso aqui. Não é verdade, isso aqui é um escudo de verdade, né? Tamanho a. E como que você vê isso, assim? Também tem isso é uma das vertentes, assim, né? Um dos caminhos do plástico modelismo? É uma coisa assim muito voltada a um vídeo que eu falei muito sobre as técnicas azimutais, né, zenitais, Uhum. de zenit e azimuth, né? São escolas, né? Alguém desenvolve a técnica, ou alguém, né? Essa técnica é muito antiga, né? São técnicas vindas da ilustração. Sim. Tá? Se você vai fazer uma ilustração no papel, não tem cor metálica, assim, você não pinta o escudo da ilustração com cinza metálico. Você faz o efeito metálico a partir desses truques de desenho, né? Uhum. Esse não metallic metal
é uma leitura bastante interessante de alguém que entendeu o que é o efeito metálico. Né? O que faz uma coisa ser metálica, o que faz uma coisa não ser metálica. Envolve brilho, envolve reflexo, né? Envolve matizes acinzentadas. Né? A gente não... Essa escola em si, a gente não vive ainda no plástico. Hoje a gente tem uma vertente muito grande de figuras, que é a nossa vertente que flerta bastante com os board games. É onde a gente se cruza. Né? Tanto que eu considero board game, as figuras de board game, sempre considerei dentro do plasmodelismo. É um plasmodelismo aplicado a alguma coisa além, mas as técnicas, né, sempre convivemos ali, né? O pintor de figuras de board game vai comprar tinta na loja de modelismo. Isso não no Brasil, no mundo inteiro, tá? E, inclusive essas figuras, quando aparecem em eventos de plasmodelismo, ganham categoria, né, tem destaque, né? Então, assim, é uma coisa, eu considero uma coisa só, chama de um plasmodelismo aplicado a alguma coisa, que é aplicado a um jogo, né? E eu conheço gente que trabalha com essas coisas de board game há muitos anos e nunca botou as figuras para jogar nada, Nossa. né? Tem as figuras lá, por causa do folclore, do conteúdo, né? Mas o cara nem arrisca botar no tabuleiro um negócio, né? Mas, enfim. Ah, eu não ligo, cara, porque se estragar sou eu mesmo que pinto de novo. Eu acho interessante essas escolas, tá? Esse tipo de efeito muito forçado está muito ligado ao efeito Instagram, né? O efeito Instagram do mundo. O mundo passa pelo efeito Instagram. As pessoas elas têm que fazer as coisas para elas saírem bem na foto do Instagram. Não estou falando isso como uma crítica, tá? Se vocês entrarem lá no meu Instagram, tem quase 2.000 fotos publicadas. Não é uma crítica, eu estou constatando um fato. Né? O mundo hoje passa pelo efeito Instagram. Então, assim, como que você, aí em Jundiaí, teve contato com esse tipo de técnica? Muito provavelmente vai por uma mídia social, por um meio digital, alguém, né? Mesmo quando o cara não está no Instagram, a gente chama de efeito Instagram. Tem a foto que o cara tirou para botar no site, no Facebook, tá? E essa tendência gera algumas técnicas que deixam a pintura muito forçada, porque são técnicas feitas para a percepção da câmera. Tá? E a gente tem dois tipos de câmera fotográfica. Nós temos uma câmera fotográfica que é ruim, que é compensada por um cérebro poderoso, que são os nossos celulares. Né? Nossos celulares, você pega, por exemplo, esse Samsung novo que saiu, o Galaxy 20. A parte de captura de lente ali, a obturação, a lente, o mecânico da fotografia é uma porcaria, é uma melequinha lá, não tem muito segredo ali. Então, o que faz a câmera ficar boa? É o cérebro poderoso, né, que pega uma imagem, processa aquela imagem de uma forma absurda e te entrega um resultado que não condiz com a realidade. Né? Então, a foto que sai no celular, ela é um olho muito bom com um cérebro um olho muito ruim, mas um cérebro muito poderoso que corrige os defeitos, mas nisso você perdeu muita percepção de coisa, né? Mas também não é uma crítica, é uma forma de ver o problema. Sim. E outro tipo de máquina fotográfica, hoje a gente quase não tem um meio termo, né? A gente antigamente tinha as máquinas fotográficas que permeavam aí, né? Que a máquina fotográfica que você tinha em casa, que não era nem profissional e nem a máquina de celular. Hoje você não tem mais tanto. Então você está batendo foto com o celular, né? Batendo foto, coisa antiga, né? Denunciei 35 anos agora. Ou você está usando uma puta máquina profissional, que já é uma outra forma, assim, é uma máquina que tem o olho está lá, poderosíssimo, enxerga 1000 vezes mais coisas do que você,
só que não tem cérebro nenhum. Demanda do seu cérebro, da sua regulagem, da sua visão da coisa. Tá? Então, assim, em ambos os casos, a imagem que a gente está vendo não condiz com a realidade. Tá? Então, o que pode acontecer, repito, não estou criticando a técnica. Tá? A gente tem que ver qual que é o propósito. Uma técnica que lida como essa, que transforma o metal no não metal e trabalha as matizes da escala do cinza, ela vai ficar ótima na fotografia. Porque na fotografia, na tela do computador, ou até mesmo no papel impresso, no caso do livro, não existe a cor metálica. Tá? O computador não percebe cor metálica. Então, quando a gente vê algo metálico numa tela, a gente não vê metálico, a gente vê um cinza, e o nosso cérebro processa aquilo como metálico por outros fatores, pelo reflexo, por a gente saber do que se trata, né? São aquelas partes que eu disse no vídeo da neurosemântica, o nosso cérebro tentando preencher umas lacunas que existem. Só que o que pode acontecer é você pegar um não metallic metal e ver pessoalmente e não ter a mesma percepção. Aí você coloca do lado uma mesma figura que foi super bem feita e na hora de pintar o escudo, de vez de usar esse método, alguém foi lá, usou uma boa tinta metálica, cobriu bonitinho, deixou liso. Por quê? Porque para começar, que o ser humano, a grande maioria das vezes, né, salvo as exceções, ele não tem um obturador, ele tem dois. Então, o primeiro engenheiro que colocou duas câmeras no mesmo aparelho foi a natureza, foi Deus. Né? Então, a gente já tem só de a gente ter dois obturadores, tudo que a gente vê pessoalmente vai ser absolutamente diferente do que foi visto através de uma câmera e ainda sofreu todo um processamento. Então, o importante dessas escolas artísticas, primeiro, é determinar para qual fim a gente está trabalhando. Se vai ser para o Instagram ou se você vai querer impressionar você mesmo ou uma outra pessoa no ao vivo. Tá? No ao vivo. Tá? Existe uma experiência, existem uns pessoais do ramo do modelismo, do traço-modelismo, que vão atrás de modelos de revista nos eventos, justamente para confrontar, porque quando chega na revista, no Instagram, no site, passou pela máquina, passou pelo Photoshop, passou pela correção de luz. Aí é lógico que o non-metallic metal, para divulgar no Instagram, vira um puto efeito, porque o Instagram também não tem o metal, tá? Mas a hora que você vê a figura ao vivo, você vai sentir falta do metal, tá? Porque o metal não é que determina algo. Esse metal não é só a variação dos cinzas indo do preto para o branco. Envolve muito mais, entendeu? Envolve esse lance que a gente já disse hoje do trato do material com a radiação luminosa, envolve reflexo, envolve textura, envolve um monte de coisa. Quando você está no meio 100% artificial, que é uma tela de celular, uma tela de computador, é diferente de quando você está vendo a peça ao vivo. Tá? E ainda existem, por exemplo, a tela do celular, ela é uma coisa muito perigosa, porque ela é uma coisa absolutamente artificial. Né? O processamento de imagem do celular, ele está o tempo todo trabalhando para te mostrar algo que você acha que você está vendo. Né? Na nossa vida normal, do dia a dia, na foto de família, do cachorro, do gato, não faz diferença. Mas quando você está trabalhando, está tratando de coisas artísticas e levando para um nível crítico, para entender técnica, para entender o efeito, aí vai fazer diferença. Tá? Mas existem, por exemplo, computadores de pessoas envolvidas no meio gráfico, com telas reguladas, as pessoas pegam essas telas programadas para mostrar não o que o computador quer te mostrar, mas programadas para mostrar o que tem que ser mostrado de verdade. Tá? Mas está soando como uma crítica, mas não é uma crítica. Eu acho assim que escolas artísticas
vem sempre para trazer um frescor novo, para trazer novidades, ajudam a gente a pontuar épocas. Então, daqui uns anos, quando você vê uma figura não metal, você vai saber em qual escola isso se encaixou, em qual época isso daí foi feito, né? Tem isso, né? Traz coisas novas, traz a gente da mesmice, é legal experimentar coisas novas, né? Mesclar técnicas antigas com técnicas novas, criar coisas novas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque nós que estamos há muito tempo na atividade, às vezes a gente fica meio turrão, meio cabeça dura, sabe? Não fica aberto às coisas novas. Mas a gente precisa estar aberto. O efeito Instagram é uma coisa legal, entendeu? Boa parte das pessoas que me conhecem hoje, a grande maioria me conhece pelo Instagram, pelo YouTube, pelas revistas. Então não é para ser ignorado, não é uma crítica, a sociedade está se desmanchando no Instagram. Não, não é. É uma questão. Se a sua forma de se expor, né? A gente é artista, o artista gosta de se expor, né? São poucos aqueles que fazem obra e não querem que os outros vejam. A gente quer se expor. Hoje a grande forma de se expor é através do Instagram. Então não tem problema você montar alguma coisa, pintar alguma coisa visando a imagem digital, visando o efeito Instagram. Não vejo problema nisso. Tem espaço para todo mundo, né? Tem. Não, o Instagram, o Facebook, depois na sequência o Instagram, eles são os grandes popularizadores dos hobbies, né? Então, assim, não tem por que a gente lutar contra eles, né? No início dos anos 2000, quando tudo estava ficando informatizado, os videogames, os computadores, a internet virando essa base que a gente tem hoje, né? Hoje a internet é tão importante quanto luz dentro de casa, né? E talvez, olha que curioso, talvez alguém que tenha 20 anos hoje não saiba, mas a gente vivia sem ter internet em casa, né? Internet não era um item de primeira necessidade. Quando essas coisas apareceram, os hobbies em geral deram uma caída muito grande. Então, quem estava, por exemplo, montando kit no início dos anos 2000, cravava, assim, tinha certeza que o próximo deles estava acabando. Tá? Eu mesmo senti uma sensação de que eu era a última geração do modelismo, porque não tinha uma molecada, assim, tinha eu. Quem era o mais novo do evento? Era eu com 18 anos, tinha mais um cara, um amigo nosso, o Rafael, que também que era jovem, estava lá montando isso, e mais ninguém, assim, um vazio, assim, não tinha mais ninguém. Eu ia os cabeça branca nos eventos. Né? Ainda é um pouco assim, mas a gente está sempre vendo gente nova, chegando gente nova, vindo jovens, entendeu? E da onde está saindo essas pessoas? Não tem loja, não tem revista, de onde está saindo? A internet, é o Instagram, é o Facebook que está trazendo essas pessoas. Então não tem por que lutar com. Então, assim, o que a gente achou que ia nos matar é o que está nos mantendo vivos. Tá? É o mesmo paradoxo do oxigênio, né? O que nos mantém vivo é o que nos mata. Exatamente. Eu te conheci também pelo seu canal, né? E você não vai acreditar, a primeira vez que eu tive contato com algo feito por você foi quando eu estava pesquisando no começo, lá em 2014, eu estava pesquisando sobre cenário e aí caiu no seu blog aquele pequeno diorama que você fez um tambor, você fez uma árvore, e eu falava assim, nossa, quando que eu vou chegar nesse nível, né? E você vê que coisa, né? Aquele diorama foi feito em uma tarde. Você vê, né? E hoje estou entrevistando o cara que eu levei um susto quando eu vi aquele diorama, né? Achei lindo. Assim, falei, nossa, que coisa fantástica, né? Hoje tô quase chegando aí. Tô quase chegando aí na árvore. Já passou, eu não sou ninguém. Não, com aquele tambor lá, aquele tambor lá, velho, aquela madeira ficou top. Isso é uma fila de pão. Fala moçada, professor Lúdico trazendo uma
super promoção para vocês. É lá no site do Mercado RPG, onde você encontra várias coisas para pintura de miniatura, tinta, pincel, miniatura, cada miniatura joia. Então, se você for até lá e utilizar o cupom do Professor Lúdico, você vai ganhar 5% de desconto. Você tá doido, rapaz? 5% de desconto. E qual que é o cupom do Professor Lúdico? Você já sabe, né? Professor Lúdico, MRPG. Coloca lá e você vai ganhar 5% de desconto. Então não esquece, hein, mamão? Fui! Você tá doido?